Boa noite, já são 7 da noite. Vamos começar a nossa live para conversar sobre o Lab de Facilitadores, contar um pouquinho sobre o conteúdo do nosso curso para vocês. Esperando aqui a Fernanda Mendes chegando. Vamos lá, Fê. Oi, Célio, Luiz. Boa E... noite. Cheguei. Deixa eu aumentar o volume aqui. Tá me ouvindo bem? Te ouço bem, e você? Bem. Nossa, olha, pessoa descabelada que assumiu os cachos. Vamos de cachos agora, né, Ai, gente? vamos em transição. Estamos aqui. E aí, minha flor, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Como foi seu dia? Foi intenso, corrido, mas estamos aqui. Eu também. Multifunções. Facilitando o dia inteiro. Facilitando o dia inteiro, pronto. Neste De nosso entrevistas sacro também, ofício. que amamos demais. É isso aí. Então, Fê, chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre a nova versão do Lab, né? Oi, Celino. Aí. Oi, Celino, querido. Dá um oi aí, quem tá entrando. Tá entrando. Doug, Vamos ver um aqui. beijo, Doug Moji. Meu Doug sobrinho Moji. agora, porque é filho de Cacá, é meu sobrinho, É sobrinho das 2M aqui, honorário. honorário. Isso aí, vamos lá E falar aí, sobre o Fê? nosso laboratório de facilitadores e acho que falar de facilitação, né? Que é o que a gente faz para ganhar a vida, mas é o que a gente ama fazer também, né? É o tema que nos move, é o nosso sacrifício, como você comentou. E acho que não é um termo tão conhecido, né, Fê, pelas pessoas. Ou é um tema que gera, acho que assim, né, várias interpretações, né? O que é facilitar, né? E a gente fez umas postagens recentes, começando por aí, né, sobre esse assunto, assim, o que é para nós facilitação, né? E aí, Carolina, o que é facilitação para você? Facilitação para mim é uma dança. É uma dança em que a gente, né, que está facilitando, é o maestro, digamos assim. E nós temos essa orquestra na nossa frente, né? Os grupos, cada um com o seu talento, com o seu instrumento, com a sua habilidade. E nós estamos ali para garantir a estrutura, para garantir que a música saia com a devida pausa, com o devido ritmo, né? Essa é a nossa função. E acho que talvez de maneira mais concreta, a gente está ali para garantir que os grupos alcancem os resultados que eles precisam da melhor maneira possível, na melhor otimização de tempo e espaço possíveis. Então, acho que vai por aí para você, Fê, o que é facilitação. Gosto muito dessa imagem da dança, né? A gente até usa a bailarina, né, na arte do nosso material aqui do laboratório de facilitadores, do carinhosamente chamado de Lab. E acho que facilitação tem muito a ver com a dança e é uma posição, né, ou uma ação que a gente faz que é eu estar a serviço, né? Que eu acho que a gente já começa a desmistificar um pouco, porque tem muito de assim, facilitação é palco, né? E a gente acredita que tem horas que sim, que a gente tem que estar no palco, mas é um palco que está a serviço do grupo com o qual a gente está trabalhando, né? E aí a gente vai no palco meio que só para dar uma organizada e sai da cena e coloca em cena quem tem que estar em cena, né? E é facilitar nesse sentido de tornar mais fácil o que emerge ali do grupo, né? Então, o processo criativo do grupo, as ideias, né? Facilitar é trazer o máximo potencial que esse grupo junto ali, trabalhando junto, pode oferecer, né? E aí que esse potencial seja mais do que só a soma
da contribuição individual de cada um, né? Mas que tenha uma sinergia, né? Então, esse papel de facilitação, facilitar para mim é isso, é quando você consegue extrair o potencial máximo daquele grupo. Acho que é isso. Para mim, vai muito por aí. E aí, te ouvindo, me fez pensar um pouco sobre o nosso papel de facilitadoras, né? O que você sente que te ajuda a facilitar bem? Qual que foi o teu caminho aí para chegar onde a gente chegou hoje? Bom, claro que eu tenho uma experiência, então a gente criou o laboratório justamente para poder trazer um pouco, né, da nossa vivência, da nossa experiência, mas a gente não começou com experiência, né? Então, eu acho que, para mim, o meu caminho começou primeiro pelo propósito, assim, né? De, assim, o que eu gosto de fazer e estar nesse papel de facilitação, ainda como líder, né? Então, como líder, como é que eu poderia facilitar o trabalho da minha equipe? E eu percebia que tinha uma questão que era do dia a dia, das atividades, mas tinha também um papel meu como líder de facilitadora nas reuniões, né? Nas reuniões que eu fazia com o meu time direto e também nas reuniões que eu facilitava na empresa, onde eu era parte da reunião, mas eu podia assumir esse papel de facilitadora. Então, acho que primeiro tinha isso, foi isso de eu perceber, né? Que essa função era importante. E segundo, que para mim é para ser facilitador, para ser líder, para ser gente nesse mundo, autoconhecimento. Então, a gente bate na tecla do autoconhecimento, não é chavão, não é clichê, é porque realmente a gente acredita e a gente passou e passa e investe o tempo todo em ações de autodesenvolvimento. E até por isso que a gente investe um módulo praticamente, né, do Lab, nessa questão de autoconhecimento. Como é que eu me conheço? A gente faz isso em todos os módulos, mas tem um específico que a gente até aprofunda bastante isso, né? Que estilo de facilitadora eu sou hoje, qual eu quero ser, o que eu tenho de qualidades, né, que me ajudam nisso, o que são desafios e como é que eu venço isso, né? Então, para mim, acho que autoconhecimento é a chave. E aí, depois, é claro, aí teve a questão da gente ir investindo. Então, eu fiz curso da Digo, né, que foi a mudança de chave. E olha onde eu vim parar, estou aqui sócia da Digo hoje, né, seu Jaime Moge, né, que estava lá facilitando o meu curso. E aí investir, né, em informações, em leituras, em técnicas, mas a técnica sem o autoconhecimento, para mim, ela não tem a potência que ela pode ter. Acaba ficando vazia, né, Fê? Você trouxe um pouco da sua experiência organizacional e eu estava lembrando dos meus momentos na faculdade também, enquanto psicóloga. A gente sempre imagina que é aquela conversa um a um, né? Mas imagina uma discussão entre psicólogos, como é que acontece. A gente Jesus. precisa de um facilitador, né? Enfim, fui fazendo essa retrospectiva e percebendo o quanto isso que você fez lá dentro da organização, de ser parte do time, mas também facilitar, é uma grande chavinha de virada, né? A facilitação não é só para o ser externo ao grupo, ela é sim para quem é membro, e esse membro do grupo pode ser uma espécie de consciência. Eu gosto de chamar de Big Brother, né? A É. câmerazinha que fica olhando de cima o grupo, e que por ter esse olhar um pouquinho, né, distanciado ali com as devidas ferramentas e etc., consegue favorecer a dinâmica do grupo, o processo e etc. No fundo, nós estamos ali para cuidar do processo, né, Fê? E eu acho Exatamente. que, além disso, diga. Não, não só concordei, que eu tenho, né, pessoa que precisa falar que concordou. Não, achei que você tinha lembrado de algum ponto, mas isso A pessoa que pensa falando. está falando. A gente está ali para facilitar o processo e para fazer com que as individualidades se conheçam, que elas favoreçam o resultado do grupo e também para contribuir para que as três dimensões desse encontro, dessa reunião, sejam favorecidas, né? Então, a gente vem falando também ao longo das nossas postagens as nossas três dimensões aí, que são a estrutura fundamental do nosso processo do lado de facilitadores e do nosso dia a dia, né, Fê?
que Pois tem é, porque estágios. a gente tem essa questão, né, que eu falei do autoconhecimento, mas tem a questão da técnica e da metodologia. E aí, essas três dimensões que são baseadas, né, numa visão trimembrada do ser humano que a gente usa como um arquétipo base, um conceito base, né, para a gente em várias coisas que a gente faz e produz aqui na Digo. E facilitação está intrinsecamente ligado, né, a essa visão trimembrada que é do ser humano, mas que a gente consegue expandir isso para o funcionamento do grupo, né? E como é importante para o facilitador, para quem lidera um grupo ou para quem se propõe a facilitar um grupo, conhecer, né, essa visão trimembrada, né? Essas Essa três visão dimensões. tremenda. Como você falou, começa a partir do autoconhecimento, né? Então, eu, Carolina, e você, Fê, nós temos o nosso pensar, sentir e querer. Eu, Carolina, sei que eu sou uma pessoa mais voltada para o sentir. Se vocês entrarem aqui na minha casa, vocês vão ver muita arte, muita cor, muita vida, muita planta. Ao mesmo tempo, uma montanha de livros que está até escapando da estante, já nem cabe mais. Então, eu diria que essas duas dimensões são as mais fortes em mim, a do pensar, que tem a ver com o conteúdo, e a do sentir, que tem a ver com a interação, né? Qual que é o clima que a gente leva para esse encontro e etc. E o querer que, por outro lado, vai para a concretização de tudo aquilo que o grupo está falando, né? Seria basicamente aquilo que nos leva para o objetivo final e fundamental da a nossa Fernanda. Então é por isso que nós facilitamos o lado de facilitadores, nos complementamos aí com as nossas individualidades. E aqui, durante essa live, vocês já vão conseguir perceber como que se dá o nosso conteúdo, como que se dá a nossa interação, quais os procedimentos que nós estamos usando. A gente tem uma colinha, né, Fê, do script aqui que a gente consegue seguir, do conteúdo. A gente tem a ferramenta do Instagram para facilitar o nosso encontro ao vivo aqui, para conversar com vocês. E, ao mesmo tempo, temos aí a nossa parceria de trabalho e nossa amizade que contribuem para que a gente tenha um papo fluido e Para a coerente gente aí sobre dançar, né? para a Para gente essa dançar dança. junto. E essa é muito bom, né, falar dessas três dimensões e quanto isso é importante. E você falou, né, eu já sei que eu sou mais do sentir e talvez depois mais do pensar, né? Quer dizer que você não tem o querer, né? Não tem a ação? Tem, só não é mais natural em você. Então você traz isso para a sua consciência e ao ter consciência disso e ter a técnica, você consegue equilibrar essas três dimensões, porque esse é o segredo, né, de uma boa facilitação. E eu que sou muito, né, eu tava aqui, né, querer sou eu, né, eu tenho uma tendência a ser mais da ação. Então, assim, né, eu falo que eu penso fazendo as coisas, né. Então, primeiro eu vou para ação, mas como eu sei que eu sou uma pessoa da ação e que o meu querer é muito forte, eu também conscientemente, né, me preocupo em criar os espaços de interação com os grupos de conexão, né? E, claro, né, a minha segunda dimensão é o pensar. Então, eu também tenho, né, uma estante cheia de livros. Toda semana eu tô postando aqui dica de livro, porque a questão do conteúdo para a gente, porque a gente atua como consultoras, né, isso é muito importante, porque a gente também leva, né, o nosso conhecimento e produz conhecimento, né? Mas como o autoconhecimento faz a gente usar essas três dimensões de um jeito mais funcional, né, para essa facilitação, né? Exato. E acho que tem uma dica importante, né? Tem essa frase que eu amo, que os relacionamentos são a yoga do futuro. É a partir da relação que a gente se descobre mais e melhor, ou mais profundamente, né? Então, se lançar no papel da facilitação e se reconhecer com a consciência dessas três dimensões vai fazer com que você cada vez mais afie essa sua habilidade, né? E, enfim, inspire outros a fazer o mesmo. Pelo exemplo, a gente inspira pessoas ao nosso redor a fazerem o mesmo. Tenho certeza que a Fê, nos workshops que tem conduzido aí nos últimos dias, nos últimos tempos, desde que chegou na Digo, já deve ter encontrado na sua plateia pessoas que se inspiraram por ela, assim, né? É um feedback que a gente costuma receber muito, porque as reuniões ganham um charme diferente, ganham um contexto diferente e uma funcionalidade que agrega muito valor
os resultados dos grupos, né? É isso que eu tenho sentido, principalmente. O que você acha, Fê? É total, né? Para mim, assim, essa questão da gente equilibrar e o que dá o temperinho, né? É essa coisa do sentir, da interação. O sentir conecta o nosso pensar e o nosso querer, né? E aí eu tenho que estar muito atenta ao meu sentir. Então, assim, quais são as minhas antipatias e simpatias que eu tenho em relação a esse assunto, a esse grupo, né? Que eu estou facilitando, porque não adianta falar assim, ah, não, eu sou neutro. Então, trago verdades, a gente não é neutro, porque o ser Não humano não há. é neutro. O que a gente consegue fazer é suspender um pouquinho, né? Tipo, meio que assim, ó, como se fosse uma cortina, essa antipatia, essa simpatia, e eu levanto para tentar olhar, não através dela, mas, né, passar por ela. Então, aí sim eu consigo ficar o mais perto do neutro, mas ninguém é neutro, né? A gente não pode dizer que assim, o ser humano, porque aí não é ser humano, né? Mas como é que a gente Não é ser coloca humano. isso em suspensão, né? Para equilibrar, porque senão fica uma coisa. Eu estava aqui pensando, né? Que mal que faz a gente não equilibrar essas três dimensões, né? E aí, quem está ouvindo a gente já deve ter participado de uma atividade em grupo, que tinha alguém facilitando e que a pessoa era muito focada só no conteúdo. O conteúdo é essa dimensão que tem a ver com o pensar. E aí chega uma hora que ou você satura, porque você não dá conta mais de absorver informação, ou fica chato. Eu não aguento muito tempo, assim, Você porque perde a plateia, né? então, assim, eu Perde. sou do querer e tô na plateia e tá muito, muito, muito conteúdo. Tem uma hora que eu preciso de um tempo, né? Então, eu fico muito me colocando nesse lugar, né? Então, assim, será que tá muito pesado no conteúdo? Porque tem uma hora que tem um limite e conteúdo te pega pelo cérebro, não pelo coração. Então, no fundo, É mais frio, né? é mais frio, né? Não gera essa coisa assim que é a experiência, né, de estar ali participando, de ser ouvido, ou de dar uma contribuição, ou no mínimo de assim, pô, eu tô recebendo um conteúdo, mas teve um espaço, né, para o meu sentir também nessa facilitação. Agora, também participar de atividades em que o facilitador era muito sentir, o que acontece? Fica, Aí fica muito né? superficial, Ou né? fica Você só superficial ou faz fica ali denso, né? Aquela coisa de assim, gente, quanta adentro. emoção, né? E assim, ai, tá bom, já choramos, né? Já emocionou. Aí sabe aqueles vídeos, eu falo aqueles vídeos emocionais, né? Que a gente recebe pelo WhatsApp, ou que a gente vê aqui, que assim, fica só aquela coisa motivacional, engaja, aí foguete não dá ré, ó, até chutei aqui, foguete não dá ré. Eu falo, foguete Foguete não não dá dá. ré, mas foguete Força, explode, foco viu, e gente? fé. Foguete não É, dá ré, mas foguete explode. Então, né, fica essa coisa do sentir que não aterra também, né? E aí tem o querer que traz a coisa da prática, né? Do procedimento. Agora, também, facilitação, que você vai numa reunião e que o facilitador tá muito só no querer, também é assim, gente, eu nem processei, eu nem entendi. Provavelmente, ou vai para o piloto automático, porque está na ação automática, perfeito. ou as Repete pessoas as criam mesmas erros, né? resistência. Perfeito. Na verdade, se você vai só para o querer, a chance de dar errado é gigantesca. Não que nas outras dimensões você não tenha, mas a ação sem consciência costuma gerar resultados um pouco desastrosos e aí fica muito mais difícil de voltar atrás para corrigir a rota, E né? ação Porque com a consciência sem impulsividade, sentimento também dá problema. exato, também dá problema. Você perde as pessoas no caminho. Como é que você vai deixar o terreno? Você vai deixar o terreno fértil para a próxima atividade que você vai fazer, ou você vai perder as pessoas no caminho, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. A Fê trouxe esse exemplo perfeito de como ela, que é mais voltada para o sentir, se auto-equilibra quando ela está frente a um grupo, e a gente pode fazer o mesmo pelos grupos. Aquele grupo é mais do pensar. Eu já atendi, por exemplo, um cliente que era um instituto de pesquisa. Hoje em dia eu atendo um instituto que trabalha pela educação do país. Essas pessoas são muito voltadas para o pensar, porque conteúdo gera segurança para elas.
eu, como facilitadora, só vou trabalhar o sentir e querer? Não, eu vou dar a segurança, eu vou dar o conteúdo, vou dar pré-trabalho com material denso de pesquisa e pós também, né, o pós-trabalho. Mas enquanto eu estiver no encontro com elas, eu puxo essas pessoas para perto de mim através de atividades de check-in, através de pedir para que elas contem um pouquinho da biografia e etc. E mostrando os resultados que a gente tem no longo prazo, né? Então, tem técnicas aí para você equilibrar também o seu cliente a partir da sua atuação. Acho que isso é muito importante. Agora, tem uma coisa interessante, né, Fê? A gente trouxe aqui exemplos de quando a gente está frente a frente com o cliente, ou como se estivéssemos frente a frente com o cliente, mas o fato é que desde o ano passado o online se tornou uma força muito forte para nós, né? E a gente fez essa transição enquanto facilitadora da facilitação presencial para o online. Agora a gente está fazendo o caminho inverso, que é como é que a gente vive a vida híbrida e retorna para o presencial. Então, acho que a gente podia contar um pouco assim de como que a gente vivenciou esse período, como que o programa nasceu e tal, que foi bem, né, nessa transição aí. E é uma coisa assim, né? Um retorno a um presencial que não é o mesmo de onde a gente saiu, né? Exatamente. Que a gente ainda está O milho descobrindo. estourou, né? É. Passou pelo fogo, virou pipoca. E agora, né? E aí, né? Mas eu acho que foi até inspirado nessa experiência, inspiradas nessa experiência tão intensa aí, né? De 2020, que a gente resolveu criar o Lab, né? Porque começou a vir muito pedido, né? De clientes e de pessoas que nos conhecem, tanto para apoiar as lideranças, né, nesse papel de facilitação remota, né? Então a gente teve que dar um foco num primeiro momento as questões que foi o nosso aprendizado também, né? Então, como é que a gente facilita o aprendizado de pessoas de uma coisa que a gente também tinha acabado de passar, né? E aí a gente empacotou o É, conhecimento que a gente adquiriu, mas também um pouco da nossa experiência, né? Do nosso, como é que a gente sentiu isso e como é que a gente transformou isso em ação, né? em Então, acho que ação. Eu teve. lembro que uma das grandes perguntas dos clientes eram assim, uma, né, das grandes perguntas era como é que a gente leva a vida para o online? Como é que a gente torna um ambiente acolhedor com tamanha distância, né? E teve umas ondas, assim, né? Porque teve um começo que, assim, leva tudo para online. Aí, mas continua fazendo do jeito que fazia antes. Aí fica o dia inteiro, aí não aguento mais. Gente, e é muito só conteúdo, ou é só conteúdo. Aí entra, fala no Zoom e sai. No Zoom, no Teams, né? No qual seja a Qual plataforma, seja a entra, plataforma. sai. Zero conexão. E aí a gente começou a ver um movimento das pessoas entrando com problemas de saúde mental, saúde emocional, porque era o impacto da pandemia e era o impacto de trabalhar nesse modelo que, gente, gasta muito mais energia. Né? A gente está se vendo, sendo visto, a gente começa a ter preocupações que a gente não tinha no presencial, né? E aí a gente também viveu uma fase que a gente ajudou primeiro as organizações como é que traz o sentir para a facilitação e a gente fez muitas atividades nos clientes que eram só de sentir online, que é reuniões de acolhimento, traz o que está preocupando, traz o que está incomodando, trabalhar com arte, trabalhar gerando conexão, facilitando conversas, né? E às vezes conversas difíceis que precisavam acontecer, né? Então teve essa fase. Aí depois teve a fase, beleza, a gente já entendeu que agora a gente é remoto. Aí, então, precisa entender que não é mais do presencial e não é mais provisório. Provavelmente vai ficar. E aí foi que dando, né, uma carinha que eu acho que é mais próximo do que a gente faz hoje, que tem facilitação, né? Ponto. Que é a gente se conectar, a gente entregar conteúdo de uma forma que também gera conexão, que também mobiliza as pessoas para ação.
Isso vale para o presencial e vale para o online. Agora, algumas questões que são do ambiente. Se eu estou presencialmente, eu faço de um jeito. Se eu estou online, são outras preocupações e também outras vantagens. Então, tem vantagens e desvantagens. Então, hoje a gente já faz, acho que uma reflexão, né, Ká, sobre como é que é esse trabalho, que não é 100% online, não é 100% presencial, vai ser híbrido, vai ter gente cada vez mais, que vai ter gente presencial, gente online. Como é que facilita no meio desse contexto que é muito mais complexo? Como? Como? É, Como? a pergunta, como? A Como? receita Como? mágica que Aí eu ainda bebo não água e encontramos, você gente. responde a pergunta Temos difícil. sugestões. É, a receita mágica ainda não encontramos, mas o que eu percebo é que a pergunta mudou de novo. Se antes era como é que eu levo vida para online, agora é como é que eu faço o melhor possível com a minha equipe, seja onde ela estiver, no meio onde ela estiver. Como que eu agora, podendo estar presencialmente com as pessoas que formaram parte do meu time durante a pandemia, como é que eu crio empatia agora no ao vivo? Como é que eu aproximo essa pessoa de mim, já que agora a gente tem essa possibilidade de estar junto, né? Então, acho que tem alguns desafios que são muito novos frente a essa realidade. Um dos caminhos que eu percebo é o que o online pode propiciar para esse time, quais são as pessoas que precisam e devem estar online por questões de saúde, enfim, seja lá, né, quais as dificuldades, de repente estar em outro país, enfim. E o que a gente faz para as pessoas que estão indo para a empresa? Como é que está esse escritório? Como é que está a adaptação? Aí a gente pode levar a conversa para outro nível, que são os tais 4 níveis, outro arquétipo que a gente ama, né? Que Uhum. é a gente olhar um pouquinho para quais os recursos que as pessoas precisam em cada realidade em que elas se encontram. Então, quais os recursos que quem está online precisa, que quem está presencialmente precisa, quais que são os processos que a gente vai usar. Então, como que a gente vai garantir uma boa comunicação desse time, né? Vai ser um online melhor canal, vai ser dentro do escritório, quem que puxa essa conversa, a pessoa que está presencialmente, que vai ser responsável por organizar a agenda, enfim, quem que vai facilitar, né? Realmente distribuir os papéis ali do time. No campo das relações, a pergunta segue a mesma. Como a gente garante a qualidade do encontro, né, um ambiente acolhedor e etc. E na identidade, aí eu acho que está um desafio muito importante que merece a devida atenção, que é qual que é a identidade do meu time, sendo ele, né, formado por pessoas em realidades tão distintas assim, né? Qual que é a identidade que a gente vai entregar? Quem nós somos frente a essa nova realidade? Que é transitória, já está claro para a gente, né? Não vai ser para sempre que nós vamos lidar com esse híbrido, mas ele é necessário, é uma passagem necessária para que a gente chegue à nova realidade. Então, acho que das perguntas que eu tenho me feito, Fê, eu tenho caminhado nesse sentido. E não tenho resposta. Na verdade, eu construo junto com os meus clientes, né? Faço todas essas perguntas para eles e a gente desenha ali bem personalizado, né, para a Sob realidade daquele medida. cliente, sob medida. Aí você tá tocando num ponto que eu acho que é uma das características essenciais de um bom facilitador, que é essa capacidade de se conectar com o grupo para construir junto a solução, né? Então, assim, o grupo faz parte dessa construção e eu estou facilitando a contribuição de cada um ali para essa construção, que é diferente de eu chegar com a minha solução, né? Quanto mais eu chego com a minha solução, com a minha resposta, menos eu tô assumindo esse papel de facilitador. É claro que aí quem é líder tá ouvindo a gente, que tá na organização, fala assim, não, mas tem hora que a decisão está tomada, eu tenho a resposta. Ok, então o seu papel não é facilitar a adesão do time à resposta, mera e simplesmente do tipo, vamos fingir que a gente está facilitando, mas no fim eu já sei qual é a solução. Então já chega e já fala, gente, é uma decisão que está tomada e a gente vai facilitar agora o jeito
que a gente vai implementar a decisão, a gente vai mapear quais são os impactos dessa decisão, como é que a gente torna ela melhor, que traga os resultados que realmente a gente imaginou que essa decisão teria. E aí eu vou facilitar, mas eu vou facilitar dando essa transparência, né? Então eu não estou ali para trazer a minha verdade para o grupo, mas é para a gente identificar, por isso a gente fala muito, né? A gente usa muito o termo de formar a imagem, porque várias pessoas trazendo no grupo diferentes perspectivas e eu vou formar uma imagem que não é a minha imagem como facilitadora, mas é a imagem que se formou a partir da visão das diferentes pessoas que estão ali naquele grupo, né? E aí isso é o processo, o famoso processo de co-construção, que eu acho que é uma palavra, agora tudo é co-construir, que ficou meio, né? Virou igual coaching, mindset, N outras expressões que perderam um pouco da identidade, que é importante a gente resgatar. Quando a gente fala de co-construção, a gente realmente acredita que o papel do facilitador é construir com o grupo uma solução. E uma das coisas que a gente usa é saber trabalhar com perguntas, que é um dos conteúdos, né? Que a gente traz dentro da formação, que é a arte da pergunta. Como é que você trabalha com perguntas e quais são as perguntas para cada estilo de facilitação, né? E aí é outro arquétipo que a gente gosta muito, que são, né, as 7 qualidades do facilitador. E aí tem 7 tipos, né? 7 naturezas de perguntas, que a gente trabalha bastante isso, que assim, tá, esse grupo precisa de qual qualidade minha? Eu preciso ser mais estrategista, eu preciso ser mais relacional, eu preciso, né, ir para ação. Confrontar mais. Confrontar, eu vou cuidar, né? Eu vou cuidar do processo ou eu vou cuidar do ambiente, né? São qualidades diferentes que não necessariamente são naturais em mim, mas que eu preciso trazer para poder fazer essa co-construção. Então, a gente também traz esse conteúdo. E essa questão da pergunta, que é muito importante, né? E eu não consigo ser um bom facilitador. Eu sempre falo assim, você pergunta, né, para ouvir ou você pergunta para responder? Do tipo, eu faço uma pergunta e o grupo começou a falar e eu já tô aqui, não, mas isso eu vou responder isso, eu vou responder aquilo, pronto, já perdeu conexão, né? Então, quanto eu estou aberto também, né? Então, esses são alguns conteúdos que a gente trabalha bastante ao longo do Lab e que funcionam como ferramenta de autodesenvolvimento para o facilitador, mas também como metodologia para você atuar frente a diferentes situações que se apresentam numa facilitação, né? Então, acho que isso é bem legal da gente trazer. É uma coisa muito importante para a gente trazer. A gente só trabalha a partir da pergunta do cliente, né? A gente sempre brinca com isso. E durante o Lab, a gente mostra para vocês o que a gente faz pré, durante e pós. A gente trabalha as 3 dimensões do conteúdo, interação e procedimento antes do workshop acontecer, antes do encontro acontecer, da reunião, evento, enfim, qual seja o nome. E tem um pós também, tem uma delicadeza do pós. Que tipo de relatório eu vou entregar? Que tipo de linguagem eu vou usar para mostrar os resultados do trabalho que foi feito? Né? Então, eu acho que tem uma delicadeza, assim, não é o que eu, ego Carolina, quero entregar para o cliente para ele me chamar muitas outras vezes, né, e etc. É o que meu cliente precisa e o que eu, no meu papel de facilitadora, vou fazer para apoiá-lo nessa transição, nesse momento, para chegar a esse objetivo, enfim, né? Eu gosto muito dessa imagem. Nós, enquanto facilitadores, andamos ao lado, né? A gente não está acima, abaixo, à frente. Nós andamos ao lado, com a diferença de não estarmos emocionalmente envolvidas, enfim, né? Isso quando a gente está falando do trabalho com cliente externo, enfim. Mas essa é uma questão para a gente estar atento. Sim, você está falando cliente, eu acho que, né, a gente chama de cliente, e aí você fala assim, não, mas eu sou líder numa organização, eu não lido com clientes. A sua equipe naquele momento pode ser vista como seu cliente. Que tal você olhar, né?
para a sua equipe nessa posição de cliente e você fazendo uma facilitação, né? Então, saindo de um papel mais tradicional da liderança, né? Que é aquela coisa vertical da relação, e indo para esse papel que é horizontal, que é o que você falou, da gente estar ao lado. E estar ao lado construindo a solução que aquele grupo que a gente está facilitando é a melhor solução para aquele grupo, não é a melhor solução para a gente. Inclusive, a gente sempre, né, papo das consultoras depois. É assim, ai, gente, mas eu achei que eu não contribuí. E aí vem o feedback do cliente, nossa, foi maravilhoso. Porque na visão dele era aquilo que ele precisava. E não o que eu, no meu ego, achava que era importante, né? E isso é fundamental da gente ficar atento, né? Essa é melhor para quem, né? Aquilo que a gente está construindo com o grupo. Melhor para quem e um cuidado para a gente não se acostumar com certas soluções e entender que elas são válidas para todas as realidades. Então, a cada cliente, seja ele interno da sua realidade organizacional ou externo, caso você seja consultor organizacional como nós, professor, enfim, a cada interação com um novo grupo, você está frente a um novo organismo que tem diferentes necessidades, né? Então, não dá para eu dar aspirina para quem está com o braço sangrando, né? Enfim, quais são as ferramentas, os remédios, as necessidades que a gente vai favorecer para que o grupo desempenhe o melhor possível, né? E essa analogia com remédio é perfeita, né? Porque também tem uma coisa que é assim, o grupo tá com febre. Você tem que primeiro dar o antitérmico, depois você vai entender o porquê que é a febre. Se você ficar só no antitérmico, você resolveu o curto prazo, mas você não identificou com o grupo o que causou aquela febre. E se você já chega perguntando, né? Não, vamos trabalhar na causa da febre, o grupo está com febre, gente. E aí, se não resolver a febre, que é o que está pegando ali, você não vai descobrir a causa raiz, porque vai evoluir para uma coisa pior. Então, essa coisa da gente identificar e diagnosticar, mas ir trabalhando com o grupo, né? É como se a gente fosse tirando camadas, né? Então, eu vou trabalhando. E essa habilidade do facilitador de lidar com o sentir do grupo como é importante, porque às vezes é assim, tá aquele cheiro de pum na sala, que a gente sabe que tem alguma coisa incomodando. Acontece, né? Acontece. E a gente tem que olhar para aquilo e tratar aquilo, porque senão assim, a gente fica lá, o conteúdo maravilhoso, um plano de ação maravilhoso, o cheiro de pum vai acompanhar o que for produzido. Então, também tem essa sensibilidade, né? E para isso a gente precisa estar bem preparado, né? Por isso que a gente também fala bastante da interação e fala das técnicas, né? Dos estilos de facilitação. E tem um conteúdo que eu acho que é super legal que a gente trabalha, que são, a gente fala os 12 dragões da facilitação, né? Que é inspirado nos 12 dragões da mudança do Lexbox, e que a gente trabalha os 12 dragões que assim, né, que assombram, né? Dragões que estão ali, que a gente precisa aprender a identificar e lidar, porque senão eles vêm e engolem, né? E aquela facilitação, aquele produto da facilitação também depois o dragão vai lá e vai jantar ele, né? Então, que dragões são esses? Como é que a gente identifica isso, né? Poderíamos chamar de fantasmas, poderíamos chamar do que for, né? A gente usou a terminologia do Lexbox e eu acho que esse também é um conteúdo que é muito legal para quem é facilitador, para quem é líder, poder conhecer com a gente também, né? Exato, aprofundar. Acho que você trouxe um ponto muito importante, Fê. Quando a gente é facilitador, a gente não está lidando só com a luz do grupo, né? Ou nós não somos só luz também. É muito importante saber quais são os perigos ali no desenvolvimento, né? Então, por exemplo, vou me usar aqui de cobaia. Fê, eu sou muito voltada para o sentir e para o pensar. O que eu corro de risco aí enquanto eu estou no grupo? Quais são as minhas sombras, possíveis sombras? Ou ficar no devaneio do conteúdo e aí fica numa viagem que assim, ok, já deu, né? E aí a gente ainda tá lá.
ou buscando uma profundidade que é maior do que é necessária para aquele momento. Isso também é uma tendência de quem está muito focado no pensar. A gente aprofunda, 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 não volta nunca mais, né? E do sentir de também ficar muito nessa coisa do cuidar, que é muito bom, mas que também tem uma hora que você, ou você precisa provocar o grupo ou desafiar, né? E aí, se você tá muito naquela coisa do cuidado, você também deixa de desenvolver o grupo, né? E também, por fim, você não chega na ação, né? Então tem que ter o querer que vai vir e vai trazer a ação, né? E eu que sou superação, qual é o risco que eu corro, Carolina? Fernanda corre o risco de repente, não ouvir as pessoas, de repente, dirigir o grupo para um rumo que não é o ideal, que não é o necessário, de impor questões, né, que ela acha que são importantes para o grupo e etc. Ou até pular etapas, que eu acho que é uma das grandes dificuldades aí de quem é mais voltado para o querer, né? Tem tanta necessidade de chegar naquele lugar, naquele resultado e etc., que não leva em consideração nem as consequências dos atos, nem o processo como um todo, as pessoas envolvidas e etc., né? E aí Então, acho que é todos esses legal o que a eventos, gente faz para então equilibrar isso, né? Eu, por exemplo, que sou muito do querer, primeiro, como eu tenho consciência, então eu cuido bastante. É assim, eu ponho na agenda esses espaços, são os espaços de acolhimento. Hoje eu já aprendi a fazer isso naturalmente, né? E não é porque para mim as pessoas não são importantes, é porque tem essa coisa de querer ir logo para a ação, né? Então eu cuido de criar uma agenda de trabalho sempre que eu estou facilitando, que tenha espaços e tempo para cuidar, né, dessa conexão minha com as pessoas e entre as pessoas, né? E claro, o conteúdo, né? A gente também cuidar de não ficar só numa superficialidade e buscar, né, mais profundidade nas ideias para ter uma atuação equilibrada, né? E você perfeito, faz o que para o seu para equilibrar desenvolvimento? a minha dinâmica, olha aí, para o meu desenvolvimento. Eu, ouvindo a Fê, faço o mesmo, né, com as devidas adaptações para os meus riscos, mas tem uma coisa que a gente preza muito na Digo, que é a parceria. Então, se eu estou facilitando com a Fernanda, ao final do nosso encontro, a gente faz uma breve avaliação. Então, eu pergunto para a Fê, o que que eu fiz bem? O que que eu devo continuar fazendo? O que que eu devo parar porque não deu certo? Né? E que dicas você tem? Que coisas eu posso começar a fazer? A Fê de fora vai enxergar alguns desafios, algumas melhoras que eu posso fazer que eu não tenho consciência. E aí, a partir do feedback dela, que eu vou deixando natural esse meu termômetro, né? Que eu mesma vou criando um radar interno para saber, putz, aqui exagerei, posso voltar atrás. Enfim, pedir ajuda acho que é essencial. Aí eu uso a interação a meu favor, né? Eu uso o meu vício da interação a meu favor. E acho que em outra instância é nunca perder de vista qual que é o objetivo daquela reunião. Não adianta nada eu criar um clima super legal e deixar as pessoas muito soltas. Aí eu corro risco de deixar a reunião passar do tempo, de ter uma avaliação negativa do cliente, porque eu não cheguei onde ele queria, onde ele precisava. Houve feedbacks como, nossa, foi muito gostoso, mas e, né, E e o daí? conteúdo, ou pelo contrário, e aí, né? Ou pelo contrário, nossa, tinha tanto conteúdo que eu saí com uma dor de cabeça, não sei se era aquilo que eu queria, se era aquilo que eu precisava, enfim, estou em dúvida se quero continuar nesse caminho. Então, acho que seja qual for aí o teu risco entre as três dimensões, a gente já sabe qual é o resultado de não prestar atenção, de não dar a devida atenção para esses riscos, né? Então, vale sempre a autoavaliação. Se você está em dupla, sempre faça uma breve avaliação, que é simples, gente, dura 5 minutos e já ajuda pra caramba a próxima interação que você vai ter. E acho que uma coisa importante, né, Fê, a gente não ter medo de perguntar para o cliente o que ele achou. Então, se antes o RH, né, passava a avaliação de reação, como é que chama? É Questionário de avaliação de reação, reação. É. avaliação de reação, né, depois dos encontros aí com consultores e afins,
a gente agora pode fazer um check-out aí com os grupos, né? Como que vocês se sentiram? O que foi bacana e o que eu posso melhorar? Ou o que vocês estão levando desse encontro de bom para vocês? E o que pode ser melhor daqui para frente? Que sugestões vocês têm? E aí, de uma maneira leve, você cria mais empatia com o grupo, mais confiança, e assim eu tenho certeza que os resultados vão ficando cada vez melhores, né? A gente não precisa pular etapas, na verdade, a gente vai criando confiança e as etapas acabam ficando cada vez mais automatizadas no bom sentido, né? Elas vão ficando cada vez mais fluidas. Talvez essa seja uma palavra melhor. Muito bem, acho que tá suficiente, né? Porque senão, gente, se deixar, a gente fica aqui até amanhã falando de tanto que a gente ama falar desse tema, a gente ama tanto que a gente trabalha com isso, bate papo sobre isso, estuda isso, e aí resolvemos então também, por que não criar um curso sobre isso, né? Então, o Lab de Facilitadores, que está com inscrições abertas, começa dia 9 de novembro. São 5 módulos, sempre na parte da manhã. E aí estão todos mais que convidados e podem procurar a gente no direct aqui, né? E a gente vai estar super disponível também para responder dúvidas. E tem um e-book que está na minha bio e na bio da Carol, que vocês podem já acessar, baixar esse e-book que tem, vamos dizer, uma amostra, assim, né? Do conteúdo, Do cheiro. uma coisa assim, a substância do nosso, do que, né, a gente vai fazer. E também tem um pouco de onde a gente se inspira, a gente fala de Mercúrio, né, que é a mitologia nos inspira bastante. Enfim, dava pra gente ficar aqui, ó, um tempão falando, mas temos que ir. Prospectando demais, mas temos que ir. Então, a gente agradece demais a presença de quem pôde estar aqui conosco. Continuamos à disposição. Uma ótima noite para você, Fê. Boa noite, bom descanso. Boas Bom facilitações descanso essa para todo semana. mundo. Boas facilitações para você também. Obrigada sempre. Tchau, Beijo. gente.